Olá! Continuando então a nossa conversa sobre índices, otimizações baseados neles, vamos falar um pouquinho sobre os índices em hash e índices em bitmap. A operação de hash, a operação de busca em hash é uma operação que tem uma complexidade de O de 1 quase sempre, que é baseada em uma função onde baseada na função, você descobre qual a localização do objeto a ser encontrado, do registro ou da linha da lista ou coisa assim. Algumas das possibilidades de você tratar em um algoritmo de busca por hash é você pensar no conceito de buckets, onde você dispõe seus dados, ou os ponteiros para os dados, em um conjunto de repositórios, um conjunto de locais onde se armazena esses ponteiros, e a sua função de hash vai colocar o teu registro em particular, a tua informação em particular, em um desses buckets que você vai, quando você consegue fazer a busca de uma forma mais direta. Todo esse conceito de busca em hash tem algumas pressuposições, que é o fato de que, quando a gente pensa em uma disciplina como estrutura de dados, boa parte das vezes a estrutura de dados que nós estamos buscando com o hash ela é estática. Então ela não aumenta de tamanho, você tem um tamanho específico para ele e é difícil que você movimente muito isso. O que não é realidade quando a gente pensa em uma tabela de banco de dados. Nesse tipo de situação, a estratégia é fazer com que os buckets tenham um comportamento um pouco diferente. Então você vai ter que criar o número de buckets baseado no tamanho da tabela com uma porcentagem a mais de elementos para que você tenha uma certa segurança em relação a quanto você vai incluir, ou às vezes você dentro dos buckets não vai armazenar somente um registro, mas você tem a possibilidade de colocar mais de um ponteiro para registro dentro dele. Isso faz com que você tenha uma operação com complexidade O de 1 para chegar até o bucket, e dentro do bucket você busca até encontrar a chave que você precisa, imaginando que você vai ter um número bem pequeno de chaves por cada bucket. É evidente que você pode ter mais situações acontecendo, porque a função de hash é uma função que calcula uma posição baseada no conteúdo da sua chave. E as funções de hash tentam, obviamente, evitar colisão ao máximo possível. Ou seja, duas chaves, por mais próximas que sejam, com um caractere só de diferença, elas vão ter hashes drasticamente diferentes. Então vai ser difícil que você tenha duas chaves apontando para o mesmo bucket, apontando para o mesmo lugar. Entretanto, isso não é impossível. E você pode ter essas chaves, essa pequena colisão de chaves quando calculado no hash. A função de hash prevê isso, levando em conta que você pode fazer um hash de um tamanho de campo arbitrariamente grande e o hash ainda continua com o tamanho padrão dele. Por isso você acaba tendo o fato de que, eventualmente, com essa colisão, também um bucket que possa conter mais de um registro acaba sendo necessário. De uma forma ou de outra, a função de hash é uma função interessante e nós temos duas possibilidades: ou usar o índice baseado em hash, onde você só armazena os ponteiros para os registros, ou um arquivo organizado como hash, onde você tem as informações reais colocadas ali dentro. Evidentemente, os índices por hash acabam sendo preferíveis nessas situações. Como eu comentei, você pode ter o conceito de um overflow dentro de um bucket. Se você coloca mais de um registro, se você tem a possibilidade de colocar mais de um ponteiro ou um registro dentro do bucket, você também conta com a possibilidade de exceder o tamanho previsto que você tinha para um bucket. Se o bucket tinha 3 ou 4 posições, talvez a função de hash coloque um quinto elemento ali dentro. Você é obrigado a tomar alguma atitude ali, ou bloquear esse próximo elemento, o que claramente não é viável, ou de alguma forma tratar o overflow de um bucket. O overflow de um bucket em geral é tratado com uma cadeia de overflow. Então você coloca um bucket adicional, um novo bloco de ponteiros para aquele bucket apontado pelo último registro e vai encadeando assim à medida que você permite. O problema é que esse conceito de overflow pode fazer com que as buscas nessa cadeia de buckets em overflow possa começar a ficar ligeiramente mais lenta. Então, overflow é uma solução que permite que você continue usando a sua estrutura, mas claramente não é a solução completa para o problema. Então, tem um exemplo aqui de uma organização de arquivos baseado em bucket. Então, a cada chave que você coloca aqui, seu depth name, você coloca num bucket diferente. Aqui ele está colocando todo o arquivo de professores dentro dos buckets, mas na maior parte das vezes você não vai ter o arquivo como um todo.
você vai ter somente um ponteiro para ele. E lembrando daquele exercício que nós tínhamos visto com as árvores balanceadas, naquele mesmo endereço, vocês podem pegar o endereço aqui pelo próprio vídeo, basta vocês pararem e aproximarem um pouquinho, tenho a impressão que ele é claro o suficiente. Vocês têm um algoritmo de um closed hashing usando buckets. O closed hashing no sentido de que ele não é dinâmico aqui dentro, ele vai só trabalhar com esses buckets que foram colocados. Então tem 40 buckets e você ou vai colocar inteiros ou vai colocar strings. Eu vou manter com os inteiros e vou inserir alguns registros aqui. Então o 10 foi inserido no bucket 10, o 20 foi inserido no bucket 27, na primeira posição, o 30 inserido no bucket 8, posição 24, o 40 inserido no bucket 7, posição 21, o 50 no bucket 6, 60, o 70, 80 e o 100. Claro que eu coloquei só alguns poucos números, então não necessariamente o bucket acaba sendo preenchido. Deixa eu tentar forçar algum preenchimento aqui. 31. Consegui um aqui, que é o 20 e o 31, estão na posição 27 e 28 do bucket 9. Agora eu posso começar a tentar fazer uma busca aqui dentro. A princípio a busca tem que ser muito rápida. Então, por exemplo, se eu buscar o 100, o que o algoritmo fez aqui, você deve lembrar disso lá de estudo de dados, mas quando eu inseri, ele usou a função do hash para calcular que o valor 100 traz para ele o bucket 1. Então ele coloca isso dentro do bucket 1, da primeira posição disponível no bucket 1. Então quando eu buscar aqui, ele vai executar a mesma função e vai receber como resultado o mesmo 1 que ele tinha para ele poder se localizar, se dirigir até esse bucket. Então clicando aqui, ele busca com uma operação de custo 1, ele consegue descobrir qual é a minha informação. Se eu buscar o inteiro 10, ele vai também fazer isso com a operação de custo 1. Só recalcula o hash, busca ele e consegue o ponteiro direto para o registro. Se eu tento fazer o 20, então eu faço a mesma operação. Então lembrados que o 20 está nesse registro aqui, onde ele tem mais de uma informação colocada no mesmo bucket. Então o 20 é o primeiro, ele busca e encontra ele na primeira posição. Se eu buscar o 31, quando eu clicar aqui, ele vai acabar no mesmo bucket que o 20. Então é o bucket 9. O cálculo do hash de 20 e o hash de 31, nesse caso aqui, criou essa colisão para 9, porque eu tenho um número pequeno de buckets, coisa assim. Percebam que eles têm um overflow aqui também disponível se for necessário. Então dou um find aqui, e ele busca no primeiro, e então faz uma segunda operação, me traz o 31. Percebam que ele teve uma operação adicional aqui para fazer isso. É irrisório nesse caso, mas isso pode começar a ficar um pouco mais complicado à medida que você tenha um overflow muito severo dos buckets aqui dentro. Tem algumas deficiências dentro disso, quer dizer, você tem que calcular muito bem o tamanho inicial do seu número de buckets. Você pode acabar sendo pessimista ou otimista demais nisso e você vai ou perder espaço ou começar a perder desempenho muito rapidamente dentro disso. E não há solução para isso, a não ser você reorganizar a tua função de hash de tempos em tempos. Reorganizar a função de hash pode ser caro em termos de tempo, e isso pode atrapalhar o dia a dia do teu banco de dados, então isso talvez não seja exatamente uma opção que você tenha. Bom, uma das possibilidades é você fazer com que o bucket seja alterado de forma dinâmica, isso é o Dynamic Hashing. De tempos em tempos pode fazer o rehashing dos teus buckets, refazer todo o processo. Então cada vez que você chega a um tamanho de 1.5 vezes o tamanho da tabela, como está colocado aqui dentro, você aumenta o tamanho da tabela de hash, o número de buckets, e refaz todos eles. Você pode fazer isso de maneira incremental, ou pode fazer isso com blocos específicos de tempos em tempos para você poder tratar isso de uma forma mais simples. Comparando os índices ordenados, como por exemplo os índices em B-tree, B+tree e o hashing, você tem o conceito de que a árvore balanceada ela se mantém balanceada, como o próprio algoritmo prevê. Então ela não vai entrar em um estado de perda de eficiência em momento nenhum.
Ela pode ficar profunda, ela pode ficar grande, mas ela não vai perder eficiência além do previsto dentro do algoritmo. Enquanto um hash, um algoritmo de hash, você vai ter que eventualmente reorganizá-lo se você tiver um crescimento muito grande dentro da tua tabela. Por isso que você tem que verificar qual é o volume de crescimento que você tem na tabela. Se for uma tabela, por exemplo, de vendas, onde você coloca as notas fiscais, ou os pedidos feitos por dia, talvez um índice por hash ali não seja tão interessante, porque certamente essa tabela vai ter, se for uma loja virtual grande, por exemplo, milhares de entradas por dia, quem dirá por mês. Eventualmente você pode ter decisões do tipo de índice, de qual tipo de índice usar, de uma outra maneira, dependendo do caso que você tem. Um outro ponto bastante interessante, que é o que a gente viu naquela animação, os algoritmos de hash são muito eficientes pela busca pela chave. Então, você entrega uma chave para ele vai diretamente ao ponto com uma operação de custo muito baixo, que é a OD1. Entretanto, ele não faz faixas. Ele não faz faixas de forma eficiente. Até porque você teria que buscar todos os itens entre o início e o final da faixa, fazendo uma operação por todos eles, e ao passo que a gente sabe, se você fizer isso numa B+tree, basta você achar o primeiro ponto e ir percorrendo a lista encadeada dos ponteiros sem ter muito problema. Uma vez que você encontra o primeiro, percorra a árvore para o primeiro, basta você seguir os ponteiros, enquanto que no hash você teria que criar a sequência em memória e ficar fazendo o hash de todos eles para buscar todos os elementos um por um dentro do hash. O hash é eficiente, claro, mas não tão eficiente a esse ponto. Na prática, nem todos os bancos de dados suportam o índice por hash. O Postgres suporta, mas tem um desempenho pobre. O Oracle suporta mais de forma parcial. O SQL Server e o MySQL suportam apenas B+trees. O MySQL suporta em memory, os índices em hash. Então, eles são muito eficientes para busca por chave, tem uma operação muito rápida para isso, mas nem todos os produtos de bancos de dados vão suportar o que ele vai fazer. Tem algumas questões em relação a índices de forma geral. Isso daqui não é uma questão dos índices em hash, mas pode ser aplicado também para os índices em B-tree, que é o fato que para índices com múltiplas chaves podem ser usados em algumas situações, e os índices em múltiplas chaves podem ser criados de formas diferentes ou implementados de forma diferente, de forma que eles suportem uma busca parcial ou uma busca completa. Então, por exemplo, um índice que tem os dois campos, nome do departamento e salário, pode resolver também queries que sejam só com o nome do departamento, por exemplo, se ele for o primeiro campo colocado. Ele, em geral, vai ser colocado numa ordem lexicográfica, então o primeiro vai estar sempre disponível, né? Então, você pode fazer algumas buscas, como está sendo citado nesse slide, de que buscar por nome do departamento e salário vai ser, obviamente, resolvido por esse índice, mas você pode tratar também de forma adequada o fato de você buscar por nome do departamento e alguma outra informação colocada ali dentro. Tem algumas outras características interessantes em índices. O fato de que você pode colocar atributos, seu índice, se você não tiver preocupação em uso excessivo de memória ou coisas assim, você pode colocar índices com mais atributos agregados dentro da sua estrutura. Isso pode ser interessante. É claro que você vai colocar isso só nos nós folha, numa árvore balanceada, por exemplo, você não vai colocar isso nos nós intermediários, nos nós internos, acaba não sendo interessante. E não é interessante porque os nós que guardam informação real são os nós folha. Então, basta colocar ali dentro que ele vai acabar sendo mais específico. Na B+tree. No B-tree, isso muda um pouco de figura, até que ele podia ser útil nos níveis intermediários. E acaba sendo útil para índices secundários porque é muito improvável que as suas consultas se baseiem somente em um campo. Em geral, quando você faz a análise das consultas que você tem, você faz a busca por um campo, o filtro por um campo para buscar outros. Então, se você percebe que sempre que você busca por exemplo, o nome do departamento, você está trazendo o nome do professor dentro da tabela de instructor, talvez, se isso é muito frequente, você vai otimizar drasticamente a consulta. Essa consulta em particular, colocando o nome do professor dentro do índice também. Porém, como eu já comentei algumas vezes, isso vai tornar essa busca em particular mais rápida. Só que o seu índice vai ficar maior, o seu índice vai ter que ser alterado não só quando o próprio campo do índice for alterado, a chave do índice for alterada, mas quando os campos acessórios também forem. Então você pode ter o campo nome, vai ter que ser, quando sofrer um update, você vai ter que impactar nesse índice também.
E como sempre em todos os índices, você tem que fazer uma relação custo-benefício para saber se isso vale realmente a pena, principalmente devido à frequência do uso dessas queries. As diversas ferramentas de bancos de dados vão auxiliar o DBA a tomar essas decisões, ou os bancos autogeridos com IA e Machine Learning, hoje em dia, que tentam tomar essas decisões sozinhos pelo operador. Já tem alguns disponíveis como produtos, inclusive o Oracle, por exemplo, mas acho que é somente na nuvem deles. A criação dos índices é feita com um comando SQL basicamente simples, onde você dá o create index, o nome do índice, na tabela e quais campos eles vão estar sendo usados. Para dropar é só dar o drop index, e alguns bancos de dados permitem que, além disso, você coloque parâmetros para qual é o tipo de índice que você quer, a ordem dele, se é um clustering ou não e coisas do gênero. Todos os bancos de dados, ou a absoluta maioria desses bancos de dados, já criam índice automático para chaves primárias, levando em conta que a busca para chave primária é uma busca extremamente provável, além do fato de que a chave primária vai ser útil em todas as buscas que referenciam essa tabela com uma foreign key, usando a chave primária como foreign key. Então, a chave primária, via de regra, é um campo onde você não pode se furtar a colocar um índice, e o banco de dados já aproveita e já coloca ele ali dentro, até porque isso otimiza algumas operações internas do próprio banco, como dentro dos inserts e coisas assim. Alguns bancos também fazem um índice automático para as foreign keys, o que também acaba sendo bastante útil. Ele não chega a ser completamente obrigatório, você pode remover mais tarde, mas ele certamente otimiza qualquer join que se faça com essa tabela e com outras que usem essa chave estrangeira. E as chaves de relacionamento nessa tabela são novamente fortes candidatas a terem esses índices, porque elas certamente vão ser os campos que vão ligar uma tabela a outra. Tem um pouquinho mais aqui da definição. Aqui tem um tipo do índice, com um B-index, por exemplo. Então, o fato de você poder criar um unique index, quando você quer forçar uma chave, mostrar que é uma chave candidata. Se você tem a constraint unique na definição da tabela, isso acaba não sendo necessário. Você tem algumas otimizações quando você tem operações mais específicas ocorrendo dentro de índices. Então, para B-trees em particular, B+trees, que tem um desempenho pobre quando você tem gravação intensiva, então alguma tabela de log, uma tabela de acompanhamento que tenha um número de inserts muito grande, você tem alguns approaches, algumas abordagens para diminuir isso. Um deles é o Log Structure Merge Key, que é o fato de que você pensa em colocar as atualizações todas em memória e gravar isso também no log. Então você coloca em log e mantém em memória. Colocando no log em memória, você se protege do fato de que se alguma coisa cair, quando seu sistema cair, enquanto você tiver com os dados só em memória, no caso dos índices, quando o sistema retornar, ele vai ler o log e vai recompor o índice em memória, então você volta com o índice já recomposto. E essa estratégia de log é usada em mais diversas outras operações, mantendo alguma coisa em memória. Então você mantém em memória o registro principal e só grava no log a próxima entrada, sem precisar processar aquela entrada em particular, deixa ela bruta no log. Se alguma coisa de errado acontecer, você volta ali o log novamente e o processo de recuperação até pode ser um pouco mais lento, mas você tem certeza de que os dados voltam de forma adequada. O fato é que o LSM pode acabar ficando grande demais para memória, e eventualmente você começa a colocar pedaços dessa árvore também em disco, para que você possa manter uma parte memória e pedaços em disco e fazer um merge de disco quando você vai fazer buscas. Como vocês podem imaginar, isso começa a ficar crescentemente complexo. Tem os seus óbvios benefícios, que você diminui o número de operações da I/O, porque você não está gravando nos arquivos principais de índices e tabelas, você grava em geral no arquivo de log. Mas o arquivo de log é um arquivo que não está sendo disputado por ninguém, e é um arquivo que só recebe append. Você não está tendo concorrência dentro de um pedaço do arquivo. Você só acrescenta uma nova linha àquele arquivo. Então é evidentemente mais rápido do que você ter um arquivo onde você tem uma contenção por partes dele, por pedaços dele, como seria o caso de um arquivo de índice, caso você tenha que reorganizá-lo. Mas o fato é que você tem um benefício grande em termos de desempenho com isso. Você diminui o número de I/O que é feito e, consequentemente, aumenta o desempenho. As queries, por outro lado, podem eventualmente trabalhar com mais de uma árvore, porque as árvores podem começar a se quebrar, né? Não cabe memória, você coloca algumas delas ali dentro. E você tem algumas outras possibilidades de algoritmos para isso, que são detalhados
um pouco mais à frente dentro do livro do Silberschatz, se alguém tiver o interesse com isso. As LSMs foram criadas para trabalhar com discos rígidos. Não é um algoritmo exatamente novo, mas eles também são bem úteis. Elas também são bem úteis para trabalhar com índices baseados em Flash e são usadas num conjunto grande de bancos de dados em Big Data e NoSQL, como o Cassandra, MongoDB e mais estruturas que se prevalecem do fato de você manter um throughput grande em termos de gravação. Uma outra possibilidade é você usar um buffer tree, que é o fato de você criar uma área de buffer para colocar mais itens dentro de cada folha, dentro da BigPlus-Tree. O Postgres usa isso nos índices de gist dele. Você acaba tendo até um pouco mais de I/O, mas pelo menos você já mantém a estrutura pré-calculada e ela consegue se manter mais ou menos organizada. E um último tipo de índice que é mencionado no capítulo, que acaba sendo interessante, são os índices em bitmap. Os índices em bitmap são colocados aqui no livro, aqui na transparência até por sinal, sendo muito eficientes quando você tem queries em chaves múltiplas, né? Então você tem uma query que vai usar 2, 3 campos boa parte das vezes. Entretanto, em boa parte das organizações de bancos de dados em mundo real, eles são bastante úteis quando você tem campos que têm uma baixa cardinalidade. Então campos como estado, campos como, se em vez de você gravar o salário do funcionário, você grava as faixas, né, entre 0 e 5.000, 5.001 e 10.000 e assim por diante, então você vai ter algumas poucas faixas, 5, 6 faixas ali dentro. Qualquer tipo de campo que tem uma baixa cardinalidade frente ao tamanho da tua tabela, então você tem milhões de registros e a variação daquele campo ali é 20 e poucos formatos diferentes no máximo, um campo em bitmap pode acabar sendo bastante útil. Ele fala um pouquinho sobre isso, sobre gênero, estado, país, incoming level, o nível de renda e coisas do gênero. E basicamente o bitmap é uma rede de bits. Então se nós pegarmos o exemplo aqui do gender, do sexo aqui, do gênero, você tem duas possibilidades, que é M e F, e o M está presente no primeiro registro e no quarto registro aqui, né? Registro 3 começando de 0. O bitmap, ele tem o mesmo tamanho da tua tabela em termos de registro. Então se a tabela tem 5 registros como está aqui, o bitmap vai ter só 5 posições, 5 bits. Isso parece interessante. Começa a ficar um pouquinho complicado quando você imagina, mas eu tenho 25 milhões de registros na minha tabela. Então um bitmap de 25 milhões pode ser muito grande. E na realidade não é. Não é basicamente porque a gente está pensando em bits, obviamente, e as operações em bits são muito rápidas em qualquer tipo de processador, e boa parte das APIs de linguagens tem operações que conseguem tornar isso bastante eficiente. Então, ele sim vai ter o tamanho do mesmo número de registros da sua tabela inteira, mas mesmo com uma tabela razoavelmente grande, isso não vai ser um problema. Uma tabela grande demais, talvez o índice bitmap não seja eficiente, mas para tabelas convencionais de tamanho de milhões de registros, como está acostumado a ver com árvores balanceadas, ele vai se comportar de forma adequada também. E daí ele consegue explicar o índice aqui para o M, por exemplo, que o M no registro 0 é 1, então está aqui o primeiro bit como 1. Os próximos 2 não são ele, então não importa quem é. Nesse caso aqui tem só 2, mas eu podia ter 3, 4, 5 itens aqui, como eu tenho aqui no incoming level. Então tem vários níveis aqui dentro. A granularidade, quem vai mapear, vai ser o próprio banco de dados quando ele for criando o índice na primeira vez, na medida que as inserções aparecem. Para cada tipo de valor diferente, você tem um bitmap diferente. O bitmap, novamente, com o mesmo tamanho do número de registros da tabela. Então para gender M, o primeiro é 1, os outros 2 são 0, depois tem 1 e um 0. Então 1, 0, 0, 1, 0. Para F é exatamente o contrário. É uma inversão aqui dentro, porque eu tenho só duas possibilidades, o que não é tão parecido assim no incoming level, mas você tem as sequências de bit como excludentes umas às outras. Eles são úteis quando você tem atributos múltiplos, porque na realidade você vai começar a usar operações de bit, como interseção e união, para conseguir fazer isso.
Esse livro aqui em particular diz que ele não é tão útil assim para atributos únicos, mas ele consegue ser bastante utilizado para os bancos de dados, porque daí, por mais que o atributo que você só pense no atributo que seja o income level ali dentro, você quer identificar todos os que tem income level, por exemplo, L2, deixa eu ver o que tem a mais aqui, L1, por exemplo, você pega só uma array de bits e percorre ela e você descobre quem tem aquele L1. E é muito rápido percorrer esse bitmap. Apesar de ser uma busca sequencial, ele acaba sendo muito rápido. Então ele pode ser interessante mesmo para índices em um campo só. Em geral, esses índices são pequenos, novamente pelo fato de ele ter o mesmo número de registros, né? Mas eles são pequenos em relação ao tamanho da tabela, principalmente porque registros minimamente grandes são comuns, né? Muito comum um registro com 100 bytes. E o bitmap acaba sendo pequeno para um registro, para o tamanho disso daqui, vai dar 1/800 avos do tamanho usado pela tabela. E tem algumas considerações em relação a quão eficiente vai ser a implementação desses índices, e você pode usar esses índices, o índice de bitmap junto com outros para tentar tornar ele um pouco mais eficiente como ele faz. Bom, esse aqui é o fim do capítulo 14. Apesar das bit-trees serem considerados muito importantes, é sempre razoável que vocês conheçam outros tipos de índices para poder tratar isso de forma adequada e quando a implementação do banco de dados assim permitir, vocês usarem eles para otimizar queries em particular, sempre lembrando que cada vez que se inclui um índice, você torna uma consulta, um grupo de consultas mais rápido e torna todos os updates, inserts e deletes naquela tabela mais lentos, principalmente os inserts e deletes. Então essa consideração tem que ser feita de forma adequada pelo DBA ou por quem mantém o banco de dados. Obrigado então e até mais.